Salve, salve galera da NFL, salve, salve galera do futebol americano. Estamos aqui neste sabadão para dar nossas dicas aí para esse final de semana de apostas. A gente vem de 9 apostas que a gente fez, a gente acertou 8, né? Eu tinha falado que a gente tinha acertado só 7, mas na verdade a gente acertou 8 depois quando eu fui dar uma conferida lá nos nossos wins. E bora para os palpites para esse domingão de NFL. Bom galera, a gente vai começar aqui com o jogo entre Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. A gente vai para o mercado de mais pontos, de mais ou menos pontos. E aqui eu peguei a odd para 1,63 no mercado com mais de 44 pontos. Por que eu peguei essa odd de mais de 44 pontos? Porque semana passada a gente pegou a odd de mais de 40 pontos, o jogo terminou exatamente com 40 pontos e aí a casa paga. Como não tem como você terminar um jogo com 44 pontos e meio, então caso a gente tiver 40 pontos ou mais, a gente ganha, e nesse caso se a gente tiver 44 pontos ou mais, a gente também ganha. R$2 nessa odd aqui de 42 pontos, de 44 pontos no jogo entre Indianapolis Colts e Rams, dois times aí que vêm com uma pontuação grande nos últimos jogos e tem tudo aí para conseguir essa pontuação novamente nessa partida de domingo. E aí a nossa segunda dica, a gente vai no jogo entre Pittsburgh Steelers e Houston Texans, dois times aí que tem duas boas defesas, dois bons ataques. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu acho que vai ter uma média de ponto boa e eu acho que vai ter ali acima de 40 pontos. Como a gente não tem nesse jogo a odd de 39 pontos, eu peguei a odd para 39 pontos e meio, pagando 1,62. A odd muito boa e eu acredito que os dois times devem ter pelo menos 20 pontos na partida, ou às vezes um pode ter 25, o outro 15, mas eu acho que no geral vai ser um jogo meio lá e cá, onde os dois times vão conseguir ter uma boa pontuação, as duas defesas vão gerar alguns turnovers também, que podem resultar em pontos tanto com o field goal quanto com o touchdown depois com o ataque, ou até mesmo uma pick six, algo assim, lançada pelo Kenny Pickett ou pelo CJ Stroud. Acho que eu não acho que é algo que eu acho bem provável, apesar do CJ Stroud estar fazendo um bom trabalho, mas vai também enfrentar uma grande defesa, que é a defesa dos Steelers. Então a gente vai com essa odd de 39, essa odd de 1,62 para mais de 39 pontos e meio. Bom, a nossa terceira dica e última dica desse final de semana, para esse final de semana de NFL, é no jogo entre Philadelphia Eagles e Washington Commanders. Se fosse para mim escolher uma das três dicas para não apostar, eu escolheria essa, porque além de ser a maior odd, é uma aposta, é possível, claro, por isso que eu coloquei ela, mas é a que tem a maior risco. Mas também semana passada, por exemplo, para mim a aposta que tinha maior risco, por exemplo, era aos 24 pontos do Seattle Seahawks, que tinha a melhor odd, e foi praticamente a única que bateu, se a gente considerar que o jogo entre o Washington Commanders e Buffalo Bills teve 40 pontos aí, por conta daquela questão que eu falei que se bater 40 pontos a casa paga, a gente recebeu. Mas como eu coloquei que teria mais de 40 pontos, teve exatamente 40, né? Se a casa não pagasse, estando no mínimo de 40, a gente teria perdido. Então, tecnicamente, assim, olhando objetivamente para os palpites, o único que bateu foi a mais difícil, que é, no caso, essa também, que eu botei Philadelphia Eagles marcando mais de 27 pontos em meio contra a defesa do Washington Commanders. Por que eu botei essa odd? Pagando 1,98. Porque os Eagles é um bom ataque, pontuou bem na maioria dos seus jogos, teve 25 pontos contra a excelente defesa de New England. Pega uma defesa que é muito pior que a defesa dos Commanders e que tomou 37 pontos do Buffalo Bills. Os Eagles vêm vencendo todos os jogos até agora e convencendo, na minha opinião, um ou outro jogo ali que deixou escapar. Mas o Eagles costuma ser um time que abre uma boa vantagem nos dois primeiros quartos e nos dois quartos subsequentes dá uma relaxada, então o adversário consegue pontuar. Foi assim no jogo contra o New England e foi assim nos demais jogos. Tanto que ele passou dessa marca em todos os jogos, inclusive o jogo agora contra o New Orleans Saints, contra os Tampa Bay Buccaneers, onde ele estava muito à frente de placar e no final do jogo tomou alguns touchdowns. Então eu acredito que mesmo que ele abra uma vantagem muito cedo, eles devem dar uma relaxada boa no segundo tempo, e aí o Washington Commanders pode até pontuar para que a gente chegue a uma pontuação de mais de 40 mais de alguma quantidade de pontos. Só que como o Philadelphia vai ter um clássico de divisão, eu acredito que o Philadelphia vai aproveitar muito os turnovers, né? Então, assim, além do ataque pontuar, eu vejo o time do Washington Commanders entregando muito turnovers. Com isso, terá mais field goals e mais touchdowns para esse ataque. Então, por isso que eu acredito que eles vão fazer 27 pontos e meio, né, pelo menos. São pelo menos 28 pontos. Então, eu botei essa odd, a TEM está pagando muito bem, com 1,98, acho que é uma grande possibilidade dessa defesa do Washington Commanders tomar aí 28, 30 pontos
do time de Philadelphia. Até porque se esse jogo ficar muito equilibrado, o Philadelphia terá que pontuar muito mais para poder vencer o jogo. E aí, se caso ele entrar no tiroteio, é muito bom pra gente. Claro, galera, todas essas apostas e odds aí no oferecimento da nossa parceira Bet7k com bônus de até R$7 no seu primeiro depósito. Aí você garante as melhores odds no mercado. Essas odds hoje gravadas já no sábado, né? Claro, até o dia do jogo podem ter alterações, mas eu acho muito difícil que elas mudem dessa média de lucro que a gente está tendo até agora. E aí, aquela combinada que eu falei pra vocês fazerem em todos os jogos. Na semana passada a gente não acertou por um jogo. Então nessa múltipla, nessa combinada, né, que eu falei que da nossa parceira Bet7k, juntando todas essas dicas, a gente terá uma odd excelente de 5.22. Odd essa que a gente conseguiu pegar na semana 2, que a gente não pegou na semana 1, porque a gente não estava ainda fazendo essa múltipla. E semana passada a gente não pegou por um jogo, né, que foi a vitória do New England Packers, que poderia ter sido por 2 pontos, mas foi por um ponto só. Então a gente teve muito perto de pegar uma odd de 6.29 semana passada. E agora a gente tem a oportunidade boa também de pegar uma odd de 5.22 nesse jogo, com essa múltipla aqui que a gente tem feito nas últimas semanas. E aí, né, galera, aquela nossa dica bônus, a gente vai de touchdown do Kadarius Toney no jogo contra entre New York Jets e Kansas City Chiefs. O Kadarius Toney não está numa boa temporada, mas está com a odd de 6.30 para um touchdown dele a qualquer momento. E eu acho que a possibilidade do Patrick Mahomes distribuir muitos espaços e dos melhores jogadores estarem marcados pela boa defesa dos Jets, e com isso o Kadarius Toney pode pegar um touchdown. E eu acho que essa odd é boa. Beleza, galera? Foram nossas dicas aí pro final de semana de NFL. Todas as apostas aí que a gente deu, né? Todas as dicas de semana 1 e também a múltipla, né? E a nossa dica bônus aí. Você pode aproveitar tudo, claro, a nossa parceira Bet7k com bônus de até R$7 no seu primeiro depósito e, claro, garantir as melhores odds do mercado durante o restante. Semana passada a gente errou só uma, ganhamos aí de 8 acertos e 9 palpites. Estamos com uma boa média, a gente espera manter isso nesse domingão de NFL. E claro, você fica por dentro de tudo que acontece no melhor futebol americano do mundo aqui na NFL Brasil. Beleza, galera? Tamo junto, voltamos com mais vídeos e fui!